E além disso, hoje a notícia da condenação, ainda em primeira instância, a 4 anos e 6 meses de prisão do Daniel Alves. Até por isso, eu tô com o Bruno Milhosa, a Júlia Poli e a Gabi Santos, mas a gente começa falando sobre essa condenação do Daniel Alves e o microfone é de vocês, Gabi e Ju. Pra gente falar um pouco desse assunto, vou falar primeiro do que mais me incomoda nisso, tá? Quando surgiu a notícia de que o Daniel Alves tinha sido, de fato, ali denunciado, muito se falou assim, mas tem que esperar, tem mulher que faz isso pra prejudicar o cara, então vamos esperar a condenação. Veio a condenação e tem gente ainda questionando a veracidade dos fatos, questionando se o Daniel Alves realmente fez aquilo. Assim, o Daniel Alves mudou o discurso dele várias vezes e a vítima sempre mantendo ali a mesma história, falando o que realmente aconteceu. E como mulher aqui para falar sobre esse assunto, é muito traumatizante, não só o fato de ter acontecido, mas vai ficar isso para sempre. O Daniel Alves vai sair da cadeia, vai cumprir a pena dele e a justiça está sendo feita porque ele de fato foi condenado pelo que ele fez, com provas sobre isso, porque as pessoas acham que não, né? Foi, olha, assim, não, decidiram que o Daniel Alves fez isso, a gente vai prender ele. Não foi isso que aconteceu. Mas o trauma que vai ficar pra sempre na vida dessa mulher. Essa mulher pra sempre vai ficar com medo de conversar com outras pessoas, do toque de outras pessoas. É como se, por exemplo, aqui vocês fossem assaltados ali na frente. Você sempre vai ficar lembrando daquilo. Porque na frente da Band, alguém veio, te assaltou. Sempre que alguém tocar em você, você vai achar que uma pessoa vai tentar te assaltar ali, vindo por trás. Ainda mais porque foi num ambiente de lazer. Ela foi ali curtir uma festa. Você não sai da sua casa pensando que você vai ser assaltado, que você vai ser estuprado. Muito longe disso. Você tá ali... Europa, né? Você tá ali pra se divertir. Você não tá ali pra fazer nada de errado. Eu espero que o Daniel Alves cumpra a pena dele. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses, mas ele já cumpriu 1 ano, então aí vai ser retirado esse 1 ano da pena, então vão ser 3 anos e 6 meses. E pra passar a palavra pra Ju, como mulher, denunciem, gente. Eu sei que é muito difícil falar isso aqui. Vai lá, denuncia, porque a gente sabe como funciona a justiça aqui no Brasil também. A gente tem o caso aí, por exemplo, do Robinho, né? Que já foi condenado também, mas até hoje não cumpriu a sua pena. Mas denunciem, não tenham medo de falar. E usem os meios de comunicação pra isso, porque se a gente não falar, ninguém vai lutar por nós. Então, nós mesmas temos que nos defender, infelizmente, porque às vezes quem devia nos ajudar não nos ajuda. Júlia Polo. A Gabi foi perfeita em tudo que ela disse. Existem muitas pessoas na internet, inclusive, falando sobre não ter câmeras no lugar, então a gente nunca vai ter 100% de certeza, mas eu digo que a gente pode ter certeza sim, porque a Justiça da Espanha conseguiu apurar todos os casos e viu que a vítima tinha ainda lesões corporais, a vítima tinha lesões até psicológicas que ficam, como a Gabi falou. Então, é um apanhado de coisas que quem acompanhou de perto o julgamento, acompanhou de perto os depoimentos, consegue fazer um balanço e ver que ela não mentiu. Existe uma gravação em que aparece ela chorando copiosamente depois do crime. Os donos da boate vieram e falaram que tiveram que acudir ela, porque ela estava muito, muito mal. Então não existe desculpa, igual ele tentou colocar desculpa na bebida. Não existe nada. Inclusive, essa foi uma mudança de versão dele, né? Ele falou que não estava bêbado primeiro. Aí, com o passar das mentiras ali, ele falou que estava, assim, embriagado e tentou que isso reduzisse a pena dele. Um outro ponto também pra gente colocar aqui isso é um crime, né? Como a Ju bem colocou. As pessoas às vezes tratam como se fosse a pessoa pegar uma traquinas na prateleira de um mercado. E não é isso. A gente tá falando de um crime muito grave. A gente tá falando de infringir uma pessoa. E uma outra coisa aqui, só pra gente finalizar aqui a minha colocação sobre esse assunto, até pra vocês também falarem, entendam que a pessoa pode querer ficar com você e depois ela não querer mais. Então, assim, se ela falou pra você que ela não quer mais, simplesmente pare, não seja insistente. Não quer? Beleza, valeu, vou curtir ali a festa com os meus amigos, vou ali tentar ficar com outra pessoa, paquerar uma outra pessoa, mas não fique insistindo, não tenta forçar uma coisa que não vai acontecer. E aquela frase bem clichê, né, do não é não, mas é muito sério. Bom, a gente queria estar falando aqui sobre o sorteio do boné da SeguroBet, sobre também as condições que a SeguroBet tem aqui ao nosso lado. A gente vai falar, mas muita gente chegando também, e a gente quer te ouvir no 11 999048756 sobre outros assuntos, mas é muito delicado, porque todo mundo tem direito à justiça, ponto.
Daniel Alves teve o direito à justiça, assim como a vítima teve e está tendo o direito à justiça. Então, a frase que a Gabi abriu, né, que hoje na nossa sociedade, e é um fato, mas que vem cada vez mais se desconstruindo, quando há uma denúncia de uma mulher do gênero feminino contra um homem do gênero masculino, muito se coloca em xeque a origem dessa denúncia, o que não deveria acontecer. E ainda mais no futebol, porque parece que no futebol os personagens, os ídolos, eles são intocáveis. Então, o senso de julgamento é outro. O processo foi apurado, foi julgado, foi transitado na justiça espanhola. Ele foi condenado em primeira instância, então como é que acontece essa condenação, né? Não é de achismo e de opinião da juíza e dos fatos e das evidências. É constatação de fato. Então, material genético recolhido no vaso sanitário e nos locais em que eles estavam, material genético recolhido da região íntima em que a mulher também estava, auxílio de depoimento de policiais, expert dos assuntos que conseguem compilar evidências e olhar essas evidências e falarem, olha, faz sentido com tal narrativa, e aí no caso a narrativa da vítima, não faz sentido com tal narrativa, com a narrativa do Daniel Alves. Eu estava bêbado, mas eu... As narrativas do Daniel Alves. Isso, bem colocado. Se você aí, tudo bem que justiças são diferentes, cada país tem a sua, mas se você hoje sai e bebe pelo estado de São Paulo e acaba matando alguém, hoje já está sob o regime de homicídio doloso, não mais de culposo, quando você tem a intenção de matar, porque você sabe do risco em que você está se colocando quando dirige com um entorpecente. Então a gente tem que ter um pouco mais de calma e um pouco mais de sobriedade e fé na justiça, porque parece que quando tem um monte de evidência não é bem assim. Não! Será? Ele ainda tem a segunda instância? Sim, claro, ele ainda tem a segunda instância, mas ela também tem a segunda instância para pedir uma pena maior. Porque, inicialmente, a advogada pediu uma pena de 12 anos, a promotoria pediu uma pena de 9, e a advogada do caso, que inclusive mudou durante o processo do Daniel Alves, pediu anulação do caso. A justiça condenou em 4 anos e 6 meses. O advogado já disse, o espanhol, da outra parte, que entende que a condenação é uma vitória, mas que ela não condiz com a seriedade dos fatos. Então, para a gente matar esse assunto, ele está condenado, ele pode ir para uma segunda instância. A segunda instância dificilmente vai chegar, olhar e apontar numa inocência do Daniel Alves. É isso que você precisa ter a clareza em casa. Para você que ainda está com dúvidas, a gente tem que ter fé na justiça, nos atos, nos fatos, nas evidências. Jogador de futebol não tem licença para fazer o que ele quiser no mundo afora. E até esbarra no nosso próximo assunto, que é sobre o apedrejamento ao ônibus do Fortaleza. É assim, muita gente chegando conosco, ele tem algumas particularidades nesse julgamento do Daniel Alves, que ele já cumpriu certa parte dessa sentença. A juíza também estipulou que depois de completos os 4 anos e 6 meses, ele cumpra mais 5, só que é em liberdade vigiada. Há uma possibilidade também de um recurso e de um pedido para que ele seja deportado para o Brasil e cumpra parte do regime aqui. Tem um atenuante, que é a questão da multa que ele pagou para diminuir... Ele não, né? O pai do Neymar pagou para diminuir esse prazo. Mas o fato ele foi condenado. E aí é um processo, assim, comum. Você em casa, você processa, você pode levar isso para a segunda instância, para a terceira instância, até o mais alto grau das instâncias. O que a gente tem que ter claro o fato de poder entrar para mais uma instância não anula a condenação da primeira instância. Ele está condenado por agressão sexual à vítima e ponto final. É isso, se a pergunta era, ele é considerado culpado pela justiça da Espanha? Sim, a resposta é essa, tá evidente. E só pra explicar um pouco mais sobre essa condenação, né, Martelli, a situação que você levantou é que nesse momento ainda é uma possibilidade de que ele possa ser liberado a partir do fim de abril de 25 com uma liberdade provisória, né, aquele cumprimento de pena pra voltar e dormir cumprindo o regime na cadeia. Então, a partir de abril de 25, com um bom comportamento, essa é uma possibilidade pro Daniel Alves. E pra explicar a história da família do Neymar, né, como que funcionou isso, foi uma
uma indenização voluntária realizada pela defesa do ex-jogador. No site da Band, a matéria completa que explica essa situação, mas foi o Neymar pai, né, que tomou essa posição no valor aí de 150 mil euros, mais de 800 mil reais, para atenuar a multa do ex-jogador. Enfim, uma situação que agora está... O principal passo era esse, né? Pra gente ter a resolução dessa história, a definição, e acho que agora a história começa a ficar mais clara pra gente não cometer mais nenhum equívoco pra fazer acusações. Enfim, tá tudo muito claro agora pela justiça espanhola e não tem mais nenhuma dúvida em relação a isso. É claro que a defesa ainda vai falar, ainda tem próximas instâncias, mas a decisão está tomada e foi considerado culpado Daniel Alves. Muita gente chegando no 11999048756, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E lembrem-se, jogador de futebol, ator, atriz, músico, qualquer profissão, a gente, assim, eu digo, quem é formado em jornalismo, não só quem é formado em jornalismo, mas para quem exerce esse tipo de profissão, não tem licença poética para fazer o que quiser. Ah, mas e a história do futebol? Apaga a história do futebol do Daniel Alves? Não apaga, mas mancha. Essa é pelo menos a minha impressão. Não apaga o que ele fez, ninguém consegue apagar o que os outros fizeram na vida. Mas, de certa forma, mancha. A condenação não é uma forma de apagar o que ele fez, mas é assim, não tem como você, e pra mim, isso é o que eu enxergo. Separar Daniel Alves campo, Daniel Alves... É um Daniel Alves. Então não apaga, mas mancha, de certa forma, e de alto e bom tom, a história de Daniel Alves como um até então hipotético ídolo, até então ídolo do futebol brasileiro.